Resumindo aqui, a parte 1 falou, chamado O Charminho do Papa. Alguém assistiu aqui? O Charminho do Papa. Ou seja, o Papa Francisco, como ele está arrebanhando o mundo inteiro após si, como ele está em Apocalipse 13, né? Toda a terra se maravilhou após ele. Então, foi lançado vídeo, Hollywood, e está bombando. Por outro lado, dentro do Vaticano está tendo uma tensão muito grande dos conservadores católicos que seguiam o Papa Bento, o Papa João Paulo II também um pouquinho, e ele é bem liberal, entendeu? Então eu mostro como ele tem quebrado tabus na questão do homossexualismo, deixando que divorciados e recasados possam tomar a Eucaristia, a Santa Ceia. Então como está tendo uma grande tensão, e alguns agora com esses abusos lá na Pensilvânia, Estados Unidos, piorou, e já estão assim, pedindo para que ele renuncie, mas para fora ele é celebrado, né? No vídeo 2, eu falei um pouquinho sobre Trump, como que ele conseguiu ser eleito. Um dos principais fatores foram os evangélicos americanos que estavam apoiando ele. Hillary Clinton e Obama eram muito liberais. A questão do homossexualismo cresceu muito, aflorou. E, tipo assim, os conservadores, porque republicanos geralmente tem muito a ver com religiosidade. R e R, tá? Republicano, religioso. Estavam indignados e estavam se movendo e acumulou essa tensão, por isso que Hillary não ganhou, contra todas as expectativas, e então Trump foi muito apoiado pelos evangélicos, tá? Nesse vídeo passado, a parte 2, eu falei muito isso, e o que ele tem em mente? O seu vice é muito religioso, ultra religioso, Mike Pence. Se alguma coisa acontecer com Trump, é grande a chance de ter um presidente aí ultra religioso. Inclusive o Trump escolheu esse Pence, assim como, não sei se foi quem que escolheu, a Sarah Palin, também ultra conservador, quase extremista, digamos assim, para tentar ganhar a direita americana. Então ele escolheu esse Pence para ganhar um certo perfil de pessoas que ele não atraía. Entendeu? Geralmente quando escolhe um vice é isso, não é questão de ajudar em primeiro lugar, as suas competências. Então Trump, eu falei sobre a emenda Johnson, que é basicamente uma cláusula na Constituição americana que separa igreja e Estado, que impede que ONGs ou ONGs se envolvam na campanha política. O Trump queria tirar isso. Graças a Deus que não passou por uma pessoa, ou seja, não foi aprovado por 51 a 49, e então graças a Deus, Deus segurou os ventos, mas eles querem continuar e eles são insistentes realmente. Esse vídeo 2 falou sobre a questão do dispensacionalismo, Ben Carson, como é que está o envolvimento dele, porque quando ele perdeu a sua campanha para ser candidato dos republicanos, Ben Carson, então, ele se ofereceu para ser ajudante e parece que até ofereceram para ele ser ter o Ministério da Saúde ou de Educação, mas ele recusou. Mas preferiu ficar no ministério mais secundário. A minha opinião é que ele quer simplesmente fazer parte do gabinete de Trump, entendeu? Não se importando tanto com a questão da burocracia lá, mas ele quer ser uma influência positiva. A senhora White fala que realmente não devemos nos envolver na política, e nós não sabemos o porquê que ele quis fazer isso, mas provavelmente ele quis ser como Esther, Ben Carson, uma missão, uma vocação para ser como Esther, para quando for a lei dominical, lá esses movimentos, ele poder ser uma influência como foi Esther. Oxalá, temos que atribuir uma boa intenção aos interesses e atos dos outros, como diz a senhora White. Então agora hoje nós vamos continuando a falar sobre o Tyrannosaurus rumpus. Em alemão tem uma expressão idiomática que diz assim, ele é um elefante na loja de porcelana. Elefante em porcelanada, não é? Quando alguém assim todo desastrado e sai quebrando com tudo, esse aqui é pior, é um tiranossauro na loja de porcelana, porque a mídia toda é contra ele, você já percebe, né? Sempre fala uma coisa má dele. Começou com ele é um bilionário, gosta de pegar nas mulheres sem a permissão delas, e sabe, assim, imoral e tudo mais. E como é que ele ganhou? No vídeo passado eu já falei um pouquinho sobre isso, tá? Então, Tyrannosaurus rumpus, Trump, vemos aqui os pastores evangélicos, quando ele era candidato ainda, abençoando, ungindo. Eles veem Trump muito como Ciro, que apesar de que Ciro era na Bíblia lá, era um regente secular assim,
não era religioso, nem consagrado a Deus, mas Deus chamou Ciro de meu servo, porque Deus usou Ciro para libertar Jerusalém ali e tal. Então os evangélicos veem em Trump como se fosse Ciro. E não votaram nele porque ele é um homem íntegro, reto e tal, mas porque ele prometeu acabar com o aborto, acabar com a separação de igreja e Estado, porque os evangélicos querem ter cada vez mais influência na política e querem mexer na política. Então ele falou que vai tirar a emenda Johnson e realmente ele tem cumprido o que ele promete até agora. Ele tem tentado. Jerusalém como capital de Israel, isso aí tem a ver com o dispensacionalismo, né? Michelson Borges comentou também a implicância disso, e ele já mudou a embaixada lá, já reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. E ele está fazendo o que eles pedem, por isso que muitos acham que ele vai ser reeleito, apesar de que a mídia sempre fala mal e tudo, mas hoje em dia, é mídia alternativa, não é mais necessariamente a mídia corporativa que se senta lá, TV Globo, Record e tal, jornal para hoje. Não, as pessoas hoje em dia escolhem o que querem ver, o WhatsApp e tal. É por isso que Bolsonaro também está na frente, assim por diante, entendeu? Então, mídia alternativa, isso tem agora o impacto sobre a política. Tá? Então, nós sabemos, né, Apocalipse 13, as duas bestas, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Porque da terra, porque massa significa povos. E Estados Unidos surgiu numa área que tinha pouca população. Foram morrendo com a questão de malária e doenças, estava quase vazio. A Ellen White também menciona isso lá no Grande Conflito. Então, as duas bestas, acho que todo mundo aqui reconhece que a primeira besta do Apocalipse 13 é o papado, né? Todo mundo está de acordo, porque as tendências modernas hoje em dia da teologia também é ser mais politicamente correto. A Bíblia Andrews fala assim, não, temos que ver que é uma entidade, sabe, assim, jogando panos quentes, pisando em ovos, para não ser politicamente incorreto. Então, mas não, a senhora White deixa bem claro lá no Grande Conflito, é o papado, é o Papa e Estados Unidos, tá bom? Não estamos falando que Francisco, ele é o último Papa, porque na verdade isso aí, você está de uma forma dando um prazo, marcando algum tempo, porque quer dizer que se Francisco é o último Papa, de forma errônea que eles falam, né, de que Apocalipse 17, lá, o sétimo rei e tal, eu também não concordo. Então isso quer dizer que enquanto o Papa Francisco está vivo tem que acontecer o negócio. Então ele já tem quantos anos? 70 e alguma coisa? Entendeu? Então é muito delicado isso aí, e a conclusão realmente se encaixa uma questão de alarmismo na questão de ser ele o último Papa. Isso aí não tem embasamento, né? Ok. O Papa Bento XVI, ele renunciou por um motivo um pouquinho aparentemente estranho, mas a saúde dele não estava tão, quer dizer, talvez estava com gripe, alguma coisa assim, mas ele está vivo hoje em dia, está bem, né? Está com 90 anos de idade, parece que fez 90 anos de idade, e ele renunciou supostamente pela questão da saúde. Mas, olha só, a mídia estava cada vez mais caindo em cima do papado pela questão dos abusos sexuais, porque o papado era ultraconservador na questão sexual. Não pode sexo antes do casamento, e camisinha também não pode, e tal. E o mundo, a mídia, que é liberal, estava caindo em cima, então, por causa disso. Aí, o sacerdote católico falava assim, não, realmente, desculpa, mas é um caso isolado, aqui é um caso isolado. Aí a New York Times vinha com mais um artigo mostrando, não, olha só, é sistêmico, mais abuso aqui, e tantas pessoas aqui. A New York Times é tipo manda-chuva da mídia no mundo, né? É referência, New York Times. Então, ele fazia artigos mostrando que esse abuso aqui realmente não eram casos isolados. E, olha aqui, um desses artigos. O Vaticano se recusa a ir atrás da questão do sacerdote que abusou meninos. E, então, um atrás do outro. Eu não consegui achar muitos artigos, talvez porque tiraram do ar, mas Raul Meyer, ele menciona realmente que era um atrás do outro, que ele ficava até expectante. Quando que vai ser o próximo artigo da New York Times? Assim por diante, I watched the battle between the Vatican and the New York Times. It was very interesting. You know, there was one woman at the New York Times, a religion reporter, that was all the time investigating these things that were going on in the Vatican, or historically by the Catholic bishops in terms of child abuse, especially. And she would write an article and the Catholic Church would say, this was just a one-off situation.
Well, then she would go and write another article and demonstrate that it was here, 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 and that it was systemic. It wasn't just one-off, and it was, she would defeat the bishop's argument, downplaying it. And then they would try to downplay it again, and then she'd write another article refuting, and in fact pointing out that they were lying when they gave their remarks about what was going on in this arena. It was just phenomenal. I would be waiting for the next, with bated breath, the next article that the New York Times would write against the Catholic Church. It was really interesting. Então, é possível que o Papa Bento realmente tenha ficado... Alguém chegou para ele assim e falou, olha, a gente não quer que nada te aconteça de mal, viu? Mas talvez seria melhor você recuar, porque as coisas estão ficando feias. Aí teve o tal do Vatilix, porque tem Wikileaks, né? E Vatilix, que são vazamentos. O camareiro do Papa mostrou abusos, e realmente aí é possível, é especulação, mas é possível que foi por isso que ele recuou, tá? E o Papa Bento, hoje em dia, ele deve estar sofrendo muito. Até me admira que não sofreu um ataque de coração até agora, porque o Papa Francisco é justo o oposto dele. Por fora a gente não percebe nada, né? Tá tudo bonitinho lá, os dois papas. Mas só que a tensão está muito grande, porque o Papa Bento era ultraconservador e esse é tão liberal que o grito está ficando assim, cada vez mais forte, que ele é um falso profeta, tem vítima de correção filial ao Papa, porque não pode falar mal do Papa e assim por diante. Então, realmente, é interessante ver esses bastidores. Mais um livro que eu encontrei aqui na loja da CPB do NASP, chamado Jacques Ducan, Segredos de Daniel. Walter Veite tem um vídeo chamado também de O Rei do Norte. Rei do Norte 1 e 2, Tormenta do Norte, onde ele mostra lá que em Apocalipse 11... Daniel 11, o Rei do Norte, acho que todo mundo, assim, todo adventista sabe que é o papado, né? Mas a polêmica no adventismo, nessa questão, é o Rei do Sul. Quem que é o Rei do Sul? Entendeu? Alguns dizem que é o islamismo, mesmo pessoa da Verdade Presente, Doug Batchelor, já mostrei lá no outro vídeo e tal, mas aí Walter Veite vem mostrando que o Rei do Norte se refere à Babilônia, que invadia o povo de Israel, e o Rei do Sul, que invadia pelo sul, que era o reino do Egito, entendeu? Eram os dois grandes inimigos da nação lá, o Egito e a Babilônia. Então, Rei do Norte e Rei do Sul. E outra vez, como eu já disse, eu não tenho nenhum problema com a interpretação histórica. E também não quero embaraçá-la ou esquartejá-la. Vamos deixar ela por um momento de lado com carinho. O conflito norte-sul como merismo. Este é um pensamento muito interessante. Jacques Ducan, em seu livro Segredos de Daniel, traz em seu livro uma visão interessante de que o conflito norte-sul, desde o versículo 5 até o 39, deve ser entendido como merismo. Nós já vamos explicar o que é isso. E a estrutura do conflito levaria, em última instância, a uma amalgamação, a uma fusão dos dois poderes, com uma intenção em comum, a destruição do povo de Deus. E o Egito moderno, quem que é? Ateístas, secularistas, humanistas, evolucionismo, dispensacionalismo, esses ismos todos, né? Porque a Ellen White fala lá no Grande Conflito que o Egito se reflete muito bem na Revolução Francesa. Apocalipse 11, a besta que sai do abismo, né? E ela mostra que é a Revolução Francesa, o ateísmo. Então, nesse livro aqui de Jacques Ducan, a CPB lançou, está refletido isso. Na Revolução Francesa, se negou a existência de Deus. Por congresso, né? A Deus a razão agora, e queriam fazer uma semana de 10 dias e tudo mais. Então, um professor do pastor Paulo Cordeiro, que é pastor da Verdade Presente lá em Portugal, ele falou assim, uma legítima filha da Revolução Francesa é o comunismo moderno, o socialismo moderno, porque tem as suas raízes lá. E também ele tem essa questão de ateísmo, pelo menos oficialmente, né? Essa questão do socialismo, marxismo e assim por diante. E também se vê refletido na questão da tensão republicano-democrata, ateu-liberal
versus conservador religioso. Essa tensão aqui fica muito claro. Então, para mim, fez muito sentido Daniel 11, o rei do sul, não ser o islamismo, mas esse conflito aqui que nós vemos também hoje em dia na mídia, aqui no Brasil, Bolsonaro ele tem pegado esse viés de Trump, né? E assim tentado apelar contra os homossexuais, contra essa questão assim, ele fala abertamente e assim por diante, tá? Então nós vemos aqui os estados americanos que são liberais, democratas, que estão aqui na costa oeste, Califórnia, Oregon, Washington, e também aqui no leste, tá? Geralmente você pode ver, são os azuis escuros, são os estados que votaram democrata nas últimas 4 eleições. Nas últimas 4 eleições foi votado democrata ali, presidente. Nos azuis claros, só em algumas, então é tendência democrata. E nos vermelhos, quanto mais escuro aqui, mais republicano, mais religioso, conservador. A Flórida é um chamado swing state, que uma vez vota num, uma vez vota no outro. Por isso que Bush, lá quando ele ganhou, Flórida assim está cheio de pessoas, né? Tem muito habitante, e é proporcional quanta influência tem na votação de presidente. Então, Flórida foi decisiva lá no Bush. Então, conservador versus liberal. E agora, uma perguntinha. Qual vocês acham que é o poder dos 3 poderes do governo mais influente, mais decisivo, que tem maior autoridade, mais moral no governo? Qual dos 3 que é? É o judicial, é o executivo ou é o legislativo? A legislação é feita pelo Congresso lá e tal. O executivo, alguns acham, não, ele é o homem. Não, mas é o judiciário, exatamente, que tem a palavra final. O Trump ele pode decidir uma coisa, aí tem que passar pela Câmara dos Deputados, aí tem que passar pela Câmara dos Representantes, que é o Senado, e aí depois, se quiser, o Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, ainda pode vetar e falar que é inconstitucional. Entendeu? Então é ele que tem a palavra final. E no vídeo passado eu já mostrei também um pouco sobre isso, que a Suprema Corte Americana, ela está numa tensão assim. Quando eu fui lá para os Estados Unidos agora, lá em San Antônio, ganhou e a Suprema Corte aprovou o casamento gay. Vocês lembram? A Suprema Corte Americana aprovou, a Casa Branca até foi pintada de colorido, assim, as cores do arco-íris. O Obama celebrou também. Então aprovaram lá nos Estados Unidos ter casamento gay. Né? Vocês estão a par? E foi a Suprema Corte lá em cima que decidiu isso. E foi raspando, assim. Então tem essa tensão mais liberal, mais conservador na Suprema Corte. Nesse gráfico, nós vemos o tanto de juízes da Suprema Corte que existem. São 80 juízes. A maior parte aqui foi liberal. À direita são os mais conservadores, mais religiosos, pró-família. Entendeu? Então mais foram liberais. Se refletiu bem na questão gay agora. E o Trump, ele está agora se esforçando para nomear juízes conservadores. Entendeu? Juízes pró-família, contra o aborto, contra o casamento gay. É claro que Trump, como um bom empresário, ele sabe que não se pode trocar os funcionários do dia para a noite. Tem que ser aos poucos. Mas ele está mexendo os pauzinhos e já nomeou 2 juízes para a Suprema Corte. Geralmente se elege 1, 2, 3 no máximo, porque é vitalício. Então, uma vez que entrou na Suprema Corte, só sai de lá quando morre ou quando a pessoa desiste. Então, Trump já nomeou uma outra pessoa, acho que não foi esse Gorush, mas é outro. E agora, o novo que ele nomeou, Kavanaugh, ele também é conservador. Tá? Então, ele está tentando trazer o equilíbrio mais para o lado conservador religioso, pagando a promessa, sim. Dies ist Brett Kavanaugh, Kandidat für das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, für den Supreme Court. Während Kavanaugh zu 100% den Wünschen und Vorstellungen von Donald Trump und den Republikanern entspricht, sorgt er bei den Demokraten für Schweißausbrüche. Kavanaugh, so seine Kritiker, sei gegen Abtreibung, wolle den Umweltschutz schwächen und die Konsumentenrechte beschneiden. Positionen, die im Senatsausschuss, vor dem Kavanaugh im Moment Rede und Antwort steht, natürlich zu diskutieren geben. Peter Dückerli. Der Auftritt von Brett Kavanaugh erhitzt die Gemüter der Andersdenkenden. Linke Aktivisten unterbrechen die Anhörung immer wieder lautstark. Ihnen ist er zu konservativ. Gepflegter, aber ebenfalls unmissverständlich formulieren die demokratischen Senatoren ihren Widerstand. Die Republikaner mahnen zur Vernunft.
Viele spielen heute im Rechtssystem eine entscheidende Rolle. Der Rechtsprofessor beschreibt in seinem Buch über die Federalist Society, dass diese Juristen sich oft auf die Verfassung berufen würden, wie sie vor über 200 Jahren geschrieben worden sei. Themen wie Abtreibung oder Rechte für Homosexuelle hätten da wenig Platz. Und wirtschaftspolitisch müsse der Staat sich zurückhalten. Diese konservativere Rechtsprechung könnte in der Bevölkerung beliebte Gesetze verhindern. Das betrifft Rechte von Konsumenten, Gewerkschaften oder Arbeitnehmenden. Es droht also ein Konflikt zwischen dem öffentlichen Willen und einem konservativ geprägten Justizsystem. Die Opposition der Demokraten ist groß, klein ist aber wohl ihre Macht, Brett Kavanaugh verhindern zu können. Der Judikative, jener der Legislative, das Parlament und jener der Judikative. Die höchste Instanz der Judikative ist der Supreme Court. Jedes Urteil, das von hier kommt, ist ein Präzedenzfall und ein verbindlicher Maßstab für alle anderen Gerichte der Vereinigten Staaten. 9 Richter wirken am Supreme Court. Ist ein Richter einmal gewählt, darf er so lange im Amt bleiben, wie er will. Eine Wiederwahl ist nicht nötig. Mit dem Rücktritt von Anthony Kennedy wird ein Richterstuhl frei. Präsident Trump hat als Ersatz für Kennedy nun eben Brett Kavanaugh nominiert. Kavanaugh muss vom Senat bestätigt werden. Die Bestätigung einer Richternomination durch den Senat war früher eine Formsache, in den letzten Jahren jedoch immer ein politischer Machtkampf. Von den verbleibenden 8 Richtern gelten 4 als liberal, 4 stimmen jeweils eher konservativ ab. Der scheidende Richter Anthony Kennedy lag da genau in der Mitte. Er spielte bei Urteilsentscheidungen oft das Zünglein an der Waage. Wird Brett Kavanaugh Kennedys Nachfolger, kippt das Gleichgewicht wohl nach rechts. Nós sabemos que isso é importante para a questão de ser aprovada a lei dominical. Por quê? Porque mesmo que o legislativo faça leis dominicais e seja contra a Constituição, quem vai decidir se é contra a Constituição ou não vai ser a Suprema Corte. Então, se a Suprema Corte falar isso é constitucional, acabou. Mesmo que fere a primeira emenda, entendeu? São eles que interpretam as leis. Exatamente. Quer dizer, mesmo que seja uma lei constitucional e eles disserem que é constitucional, a lei passa, né? O Estevão Bolle tem um vídeo que fala sobre isso. Eu achava que não tinha nada a ver essa questão de democrata, republicano, que era a mesma coisa, sabe? Mas agora eu estou começando a enxergar com outros olhos, especialmente pela questão da mídia. A mídia caindo em cima de Trump, e você pode ver Trump aqui no Twitter, o tanto de curtidas que ele tem, retweetadas, entendeu? Então está se criando uma grande polarização americana. A mídia na cabeça das pessoas contra, que não, ele é não sei nem como é que ele foi eleito, e as pessoas curtindo aqui no Twitter, é isso mesmo, contra imigrantes. E só para deixar claro, eu não estou defendendo que Trump é bom. Eu só estou falando assim, como é que os evangélicos religiosos estão gostando dele. O Trump não é contra imigrantes, mas ele quer fechar a fronteira. A imigração que está vindo lá da América do Central, eu morei em Honduras por 2 anos e realmente lá os jovens têm os tais de mojados, que são os molhados. É porque eles têm que cruzar a fronteira e passar pelo rio e aí saem lá molhados nos Estados Unidos, né? São os jovens que fogem para os Estados Unidos em busca de uma vida boa. E realmente tem um fluxo de pessoas indo para lá e a agenda por trás é qual? As pessoas que vêm da América Central têm que religião, geralmente? Católica, a maioria, entendeu? Então, é diluir o protestantismo americano, deixando que se entre pessoas católicas e mais católicas, pessoas pobres, preferência, e que dependem do Estado, para que seja assim, sim, senhor, entendeu? Então ele quer parar com isso, fazer muro, e aí pode entrar, quem tiver permissão pode entrar e tal, entendeu? Então muito se exagera a questão, olha, os filhinhos estão chorando, foi separado do pai, e a mídia faz disso uma coisa assim, entendeu? Sempre pegando no pé dele. Bom, então aqui ó, nós temos o equilíbrio, o símbolo dos republicanos é o elefante. E realmente está tendo mais peso cada vez mais agora. Não sei se nos Estados Unidos burro é sinônimo de burrice mesmo ou não. Eu não sei porque eles escorreram um burrinho aqui para o democrata. Mas a Hillary Clinton está lá, não sei se ela vai candidatar de novo, acho que não, né? Espero que não, porque ela seria realmente mão de ferro e mais liberal ainda, iria dar continuidade. Bom,
Aqui, ó, o artigo de The Guardian, a reportagem. Os juízes da direita dura vão fazer um dano tremendo à América. E foi Trump quem elegeu. Né? Ó, e Trump está elegendo não só esses 2 juizinhos da Suprema Corte, que tem muita influência, mas não é só esses 2, não. Ele está elegendo muitos juízes. As nominações judiciais de Trump podem acabar sendo seu legado mais duradouro. E apertando lá o equilíbrio, e os evangélicos estão vibrando. Yes! Ó, por dentro do plano de Trump, de dramaticamente remodelar as cortes americanas. Entendeu? Time. Então isso está acontecendo. Muitas vezes a mídia fica só cobrindo as questões mais triviais, assim. Mas para nós é isso que tem interesse, não é? A sua relação com o governo, Estado, religião, Estado, igreja, Estado e tudo mais. Para nós isso que é relevante, tá? O mais dá para ver nas mídias alternativas. Porque a senhora White, ela diz assim, ó, sobre os eventos finais. Como é que vai acontecer de fato? Porque a gente sabe que vai ter a ver com a legislação e tal, mas como é que vai acontecer? Estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés, Satanás entra em ação. Em inglês, Satan is astir, ele fica desesperado. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo desses assuntos vitais. Isso lhe soa familiar? A igreja apelará para o braço forte. Vai apelar para o braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão os romanistas e protestantes. Ao tornar-se movimento em prol da imposição do domingo cada vez mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Tá? Então essa vai ser a sequência que vai acontecer. Tá? Agora, esse livro, A Grande Controvérsia, O Grande Conflito, ele foi revisado várias vezes e isso aí está ótimo, essa revisão, porque o importante é que as revisões, Ellen White estava viva quando fez a revisão de 1911, de 88, ela foi acrescentando algumas coisas que foi lá para a Europa, em Basileia, e aí fez mais, enriqueceu, colocou mais fontes lá em 1911, isso aí está ótimo. Mas só que uma versão anterior dela se chama Spirit of Prophecy Volume 4, Espírito de Profecia Volume 4, tá? Batalha dos Profetas, Desejado, Atos e Grande Conflito. Profetas e Reis foi por último, que ela completou. Tá? Então, volume 4. E nesta versão aqui, foi escrita mais para o povo de Deus. Foi depois, em 1911, que ela fez uma versão mais adaptada ao público em geral. Tá? Ela fez umas alteraçõezinhas e é inspirado mesmo assim, tudo bem. Mas aqui nessa versão tem uma coisa interessantinha, que a gente vai ver, ó. É quase a mesma coisa, tudo, tá? Estendendo a controvérsia a novos campos. A atenção do povo é chamada para a lei de Deus calcada a pés. Satanás entra em ação. Até aqui está igual. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que se opõem. Igual até aqui. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios, a seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo desses assuntos vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil, e olha só aqui a diferença agora. E nesta obra, papistas são solicitados a vir ao auxílio dos protestantes. Que implicação isso tem? Porque depois continua, ao tornar-se um movimento cada vez mais audaz, invocar-se a lei contra os que guardam os mandamentos. Mas qual que é a diferença que faz a outra versão de 1911 com esse grande conflito aqui? Aqui diz que os papistas serão solicitados a vir ao auxílio dos protestantes. O que isso diz sobre os papistas? Ou sobre os protestantes? Que diferença faz? Eles se unirem e aqui? Vocês perceberam que diferença faz ou não? Quem que está no comando? Quem que está mais alto? Quem que está a cargo aqui? Se alguém é solicitado para vir ajudar, quer dizer... Pessoal, estão em destaque, estão precisando da ajuda dos papistas agora para cumprir o seu desejo. The question is,
During the George Bush administration, the bishops were constantly plying the White House. They were constantly plying Congress. They were right in the forefront. In fact, there was speculation that George Bush would become a Roman Catholic after he finished the White House. He didn't, but that was the speculation because all of his speechwriters were Roman Catholic. I mean, they could frame it any way they wanted to, and they did it so that the Catholic Church would at least have some kind of traction to the end of time, because the bishops have stepped back now, and the Protestants are in the lead. You see that? Now you understand why she wrote the statement in 4th volume of Spirit of Prophecy. It was a very, very interesting statement. But the question is, how is it that Protestants, who are utterly divided right, left, and center in terms of their doctrine, and they're all the time poking at each other and fighting with each other over doctrines, how can they work together? They can't. They haven't been able to work together for many, many years until the ecumenical movement finally took root. They learned their lessons from the papacy. Here's what happened. The papacy started working with Protestants to bring the Protestants closer to the papacy. They began by starting with social projects. Projects that all could agree on were important to address in society. And then they began to talk about doctrinal issues. And now they're discussing how to have harmony between them, even to the point of the Eucharist. I mean, Pope Francis is determined that the Protestants will worship alongside with Catholics at the communion table. The Mass, of course, which is a blasphemy against God. But how is it that the Protestants have now been able to work together? Well, it's because they learned their lessons from the papacy. They learned how to work together with Rome, even though they don't agree with Rome's doctrines on certain things. But they work together to achieve common goals. Now, because of that, they can work together as Protestants to achieve common goals as well. They've learned the same tactic, the same principle from the Roman Catholic bishops. So now the bishops are comfortable stepping back, letting the Protestants take the lead, and wait for them to invite them to join them in the issue of Sunday observance. You see how close we are, my friends? That's where we are right now. That's why I say we are on the precipice of major changes. Aí vai ser chamada ajuda dos papistas, então, para eles. E agora, justamente, a gente vê que isso aí está acontecendo, tá? Essa busca por influência, essa mãozinha aqui não é do Papa, tá? E alguns acham que ele está fazendo assim, mas não. Essa mãozinha aqui é o poder religioso, querendo influenciar a lei. E ele está por trás dos bastidores, ele está ali, mas só que porque ele se encontra com presidentes, com tudo mais. E agora nós descobrimos uma forma que isso se manifesta. O chamado Projeto Blitz. Muito prazer, Projeto Blitz é uma ofensiva legislativa dos cristãos nacionalistas para remodelar a América. Ok? Nós vemos aqui uma nota de $1. Em Deus nós confiamos. Desde que Donald Trump se tornou presidente, as pessoas da direita e grupos lá estão ajudando a inundar as cortes legislativas com leis que promovem os pontos de vista cristãos conservadores de linha dura, assim. Tem o hard rock, né, que é o rock duro, e tem o hardline, que significa ultraconservadores. Então, ele está inundando as cortes legislativas. Então, ele está sendo muito esperto. Trump, assim, nos bastidores, e ele tem conselheiros, Billy Graham não, mas Kenneth Copeland, conselheiro do Donald Trump, Paula White, inclusive, acho que ela não é descendente de Ellen White não, viu? Mas é uma evangélica da Flórida, que é uma das conselheiras lá de Trump também, evangélico. Esse projeto Blitz, ele é organizado pela fundação do Encontro de Oração do Congresso. É o nome da fundação, o CPCF. Não sei a classificação dela, se é uma ONG e tal, mas deve ser. Esse aqui é o site deles, entrei lá esses dias. E aqui está o Projeto Blitz. Vamos assistir um pequeno vídeo. Well, as students head back to school, the national motto, "In God We Trust," will now be prominently displayed in banners
on school buildings across 6 states. New state laws mandate every public school to display the motto at the start of the school year. Chief religion correspondent Lauren Green has more on this from New York City this morning. Lauren, is this a larger push by conservatives to protect their religious liberties? Actually, it is. You know, In God We Trust has been our national motto since the mid-1950s. It's on our currency in the halls of Congress. But as religious tensions have grown in the U.S., 6 states in the last year have passed laws either allowing or requiring the phrase to be displayed in public schools. As students head back to classrooms, as you said, in Florida, the famous motto is prominently posted on school walls. Lawmakers there made displaying those words mandatory. Similar laws were also passed in Tennessee, Louisiana, and Arkansas. It's now allowed, but now not required in Alabama and Arizona. The push for these laws came from what's called Project Blitz, a campaign sponsored by the Congressional Prayer Caucus Foundation. Its handbook suggests 20 model bills for conservative lawmakers to use. The proposal for displaying In God We Trust is first on the list. You have people that feel like today that they're being censored if they just mention the word God. If you have a young child that's in a school classroom and she sees In God We Trust at least posted up on the wall, and somebody indicates or tells her she can't even say the word God, it's hard for them to do that when they see that motto looking at them up on the wall. You know, but critics see the law as a violation of separation of church and state. I think when the government embraces a religious phrase, it sends the message that if you believe in God, if you embrace this value, that's what real Americans do. But if you're skeptical, if you're a non-believer, if you have a non-traditional interpretation of God, that there's something wrong with that. You know, it's likely we could see some challenges to the public display of the motto In God We Trust, but legal experts tell us it's not easy. Even the most liberal courts have deemed it more show of patriotism than religious belief. Captaram a mensagem? Nós aqui no Brasil somos imitadores dos Estados Unidos, né? E me adivinha o que tem nossa moeda aqui, nossa nota? Deus seja louvado. Vocês já repararam? Aqui, ó, tá nosso dinheiro. Deus seja louvado. Em todas as notas, cédulas. E ó, pode ser que isso aqui também repercuta aqui do mesmo jeito no Brasil, quando se quer tornar o país mais religioso, mais conservador e assim por diante. Ó, eles estão aqui meio abismados. E a Fox News, a Fox é um canal de TV americano que tem apoiado Trump. Não tem sido como a mídia liberal, ela é mais conservadora, mais religiosa. Me entrevistaram bastante Ben Carson também naquela época. E eles, então, é meio assim, zona cinza, entre mídia alternativa e mídia institucional, corporativa. Tá? Esse Blitz aqui, ó. Junte-se ao movimento por oração e liberdade religiosa. Ó, por incrível que pareça, a gente sabe que a liberdade religiosa vai ser calcada a pés, vai acabar. Mas é justo esse pretexto que eles estão usando para fazer uma série de coisas lá que a gente vai ver daqui a pouco. Ó. Então, essa fundação, assine aqui e tal, não é muito assim divulgada, não tem milhares e milhões, porque o negócio deles é alcançar os legisladores. Entendeu? É influenciar o Congresso e tal. O roteiro do Blitz vê nos projetos de lei, em grande medida, simbólicos, que são só mais coisas simbólicas, só o primeiro estágio de leis mais duras. Ou seja, essa questão de colocar a frase em Deus confiamos é mais assim questão simbólica inicial, entendeu? A cunha de entrada. Mas tem muito mais coisa na pipeline aqui, no Estado da Liberdade. Foi uma coisa genial que eles fizeram, né? Olha só o promocional deles agora. O apelo. America is heading in a direction that does not position us well for the future. There is a strategic anti-faith effort in the United States that is focused on destroying God's place in America. As the role of faith diminishes, hatred increases. Hatred is freedom's worst enemy. It is time for a real solution, and you are the key. Faith is the most effective countermeasure to hatred. We the people play a critical part to strengthen faith in America. So we will stand together as we protect the role of faith, protect and advance our religious freedoms.
reduce animosity towards our brothers, and restore civility, and we commit to pray for our leaders and for our great nation. Join the national movement to keep faith in America. Stand, pray, move. I stand for faith. Will you? Forte, né? Olha aqui, ó. Recursos para líderes de governo. Entendeu? Não é para o publicão. Por isso que você vai no YouTube lá, não tem muitas visualizações. É na casa dos centenas ainda. Aí tem um site que fala, e eles têm um tal de um manual escondido de 116 páginas, que é os seus planos. E eu consegui achar esse manual escondido, e eu subi no site do MV, tá lá no link Cabeça do Dinossauro, lá o PDF, tá em inglês, mas para quem entende, dá para ver. Vou resumir aqui, mas aqui tá tudo escrito sobre os planos que eles têm. São várias categorias de leis, de emendas na Constituição que eles têm ali em mente. Ó, o que eles querem executar aqui? A primeira categoria são legislação, são leis que têm a ver com a herança religiosa. Tá, mas eu quero saber o conteúdo. O que tem na prática? Escola tem que ensinar documentos religiosos dos pais fundadores. A Bíblia como matéria é opcional. Então foram tirando a Bíblia, agora querem recolocar a Bíblia lá para as crianças e tal. Segunda categoria de leis, de medidas que eles querem tomar, que é seu alvo. Bíblia na história. Eles querem contar a Bíblia, como é que a Bíblia foi se contando na história. Querem instituir a Semana da Bíblia, o Ano da Bíblia e também o Natal. Acho que até Trump ele mencionou uma vez: gente, eu quero poder falar Feliz Natal de novo, porque parece que hoje em dia até isso é errado falar. Feliz Natal. Não. Natal é uma festa cristã. É politicamente correto falar Feliz Natal agora. E aí Trump falou, não, chega. E em terceiro lugar, casamento heterossexual. Eles querem estar promovendo mais isso agora. Se possível, reverter a Suprema Corte ter aprovado as leis pró-casamento gay. Querem também promover sexo só no matrimônio e também contra a adoção de crianças por gays. Querem dificultar e assim por diante, entendeu? Então, esses são alguns sinais dos tempos, ok? Que a gente vê que eles estão querendo influenciar a legislação. Só falta agora algumas catástrofes acontecerem, né? Algumas catástrofes bem grandes, algum ataque terrorista bem grande, se possível feito por um adventista. Seria bom para eles, não seria? Um adventista terrorista. Para eles cairia assim como uma luva, porque aí já podem começar a fazer os planos. Agora o adventista, o foco da mídia se torna para eles e ficam vendo seita, fundamentalismo religioso, está cada vez mais chegando para perto de nós, né? Então é preocupante isso. As censuras já estão começando cada vez mais na internet também agora. O Twitter já baniu milhares de contas de pessoas extremistas, né? Até algumas pessoas realmente extremistas, pessoas como Alex Jones, que tem um programa de TV alternativa, muito influente lá na mídia americana, foi bloqueado o Facebook dele, tirou, perdeu. Isso aí está chegando, entendeu? Está chegando na nossa direção. Por isso que nós precisamos aproveitar a janelinha de oportunidade que nós temos para pregar com agressividade, tá? Não só das formas tradicionais de porta em porta, por isso que não precisamos morar na cidade para isso. Deus está facilitando para a gente poder alcançar pela internet e de mil maneiras, né? Então é isso, ok? Nós vemos aqui os sinais dos tempos mostrando que está iminente. Satanás, ele certamente não quer nos despertar com uma lei dominical assim de graça. Ele sabe que se sair a lei dominical de uma vez assim, ele vai acordar os adventistas e vai fazer com que eles vão para o campo. Então, Satanás, ele é muito esperto, a gente sabe disso. Ele vai tentar de uma forma, nos bastidores, assim, preparar tudo para que quando saia, já seja papum, entendeu? Quando o muro de Berlim caiu, vocês sabem que os dirigentes estavam tranquilizando as pessoas alguns dias antes ainda. Não, calma, paz. E, tipo assim, não, eles não falaram que vai cair o muro, vai cair. Não, aí foi uma surpresa para todos. Não sei se você estava aqui no Brasil ou na Alemanha. Mas foi uma surpresa, não foi? Para você que é alemã. Então, os legisladores certamente sabiam disso, Gorbachev e tal, mas
Não solta a informação, não solta para ser uma surpresa. Então, certamente o diabo, no seu último grande esforço, vai querer fazer a surpresa para os adventistas, que é o povo que ele está lutando contra, né? Tá bom, irmãos? Vamos então fazer mais uma pausinha e logo depois então vamos para a última parte, a última sessão, tá? Sobre a nova teologia e virade presente, como é que é esse negócio e assim por diante, tá bom? Acho que vai ser interessante. Mais bate-papo, não só palestra na segunda metade agora. Senhor, nesse momento gostaríamos de nos render a Ti novamente e estamos perplexos, estamos assustados com os sinais de que realmente Satanás ele tem trabalhado nos bastidores e não estamos com a perspectiva de paz não, Senhor. Por favor, tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, tem misericórdia de nós como família. Nós temos sido reticentes em fazer Tua vontade, em nos alimentar espiritualmente, nosso caráter está deixando muito a desejar, Senhor. Pedimos perdão por nossas falhas, nossos pecados e tem misericórdia na questão da ida para o campo também. Dê-nos motivação, dê-nos que nossa família também concorde em nossos planos, que possamos estar orando, Senhor, sobre isso e abra as portas, por favor, facilite, mas que possamos todo mundo, Senhor, estar nos preparando para aquilo que vai vir como uma grande surpresa sobre o cristianismo. Que não estejamos dormindo sem óleo, por favor, Senhor. Nesse momento, nos encomendamos em Tuas mãos, pedimos que, se for de Tua vontade, ainda segures os 4 ventos para que não soprem, para que não façam dano à liberdade religiosa, conseguida com tanto custo, com lágrimas e sangue pelos pioneiros Rogério Williams e assim por diante, que ainda haja liberdade religiosa e a usemos de uma forma sábia para alcançar o mundo, especialmente para ter o nosso caráter purificado por Ti. Dê-nos a Tua bênção nesse momento, Senhor, Teu Espírito Santo na continuação dessa tarde e abençoe também a nossa igreja aqui, Senhor, no NASP, no Brasil, para que possa assumir a sua responsabilidade de estar alertando as pessoas, os membros também quanto a isso. É uma verdade impopular, mas fortaleça, por favor, os líderes que estão como Nicodemos, vibrando com essa mensagem e te pedindo, perguntando quando que é para assumir, mesmo à custa de emprego e no caminho estreito, largando para trás as malas e coisas. Por favor, Senhor, dê sabedoria a esses líderes e tem misericórdia, Senhor, que possamos estar amando e apoiando a nossa igreja, apesar de tudo, e suspirando e gemendo pelas abominações que acontecem no meio dela. Queremos ser uma lâmpada para as pessoas fiéis que ainda estão em Jerusalém e, portanto, realmente dê-nos Teu Espírito Santo para isso. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.